compartilhar. Ó, lembrando que eu não consigo ver o bate-papo agora, tá? Eu estou vendo só minha tela aqui com a apresentação. Vocês também já estão vendo a tela da apresentação? Alguém abre o áudio aí e me confirma. Sim. Sim, né? Então, vamos começar. Hoje, aqui vocês já estão acostumados, eu sou Tamires, matemática aplicada na turma de subsequente técnico-informática. Vamos continuar com o assunto de vetores. Hoje vai ser só revisão e vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos relembrar. Grandezas. Grandezas são nada mais do que medidas. Então, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, independente do que for. Se eu posso medir, ele é uma grandeza. O tempo, a massa, quilômetro, velocidade. Só um instante. Aí chegou Kézia, só fui falar. Vamos continuar. Então, continuando, grandeza é tudo que pode ser medido, certo? Elas se dividem em grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença de grandeza escalar para grandeza vetorial? Nas grandezas escalares, eu preciso apenas de um número e uma unidade de medida, certo? Para representar. E já nas grandezas vetoriais, eu preciso que tenha módulo, direção e sentido para representar. Abra o áudio aí e fala para mim exemplos de grandezas escalares. Vocês vão ver. Alguém sabe algum exemplo? Já era. Peso. Peso? É escalar? E aí, galera? Tempo, massa, temperatura. Bora lá. Tempo, massa. Tipo, 8 horas. 8 horas. Tempo. 8 horas é o que é tempo. Tempo é. O que mais? Altura. Altura, sim. 20 quilos. 20 quilos. 40 graus. 40 graus. O que mais? Alguém falou peso. Peso é escalar, gente? Peso é vetorial, no caso é massa, né? Vetorial. Isso. Tem muita diferença entre peso e massa, tá? Massa é, por exemplo, eu tenho, minha massa é 80 quilos. Quando a gente fala que eu tenho o peso 80 quilos, é referente ao quê? É o quanto a gravidade puxa meu corpo para a terra, no caso. Então, se eu falar que eu tenho um peso de 80 quilos, por trás está a gravidade. Então, eu tenho o peso de 80 quilos referente à gravidade que me puxa para a terra, certo? Então, minha massa é 80 quilos. O meu peso, o certo, mais correto pela física, seria 800 newton, que seria o meu peso, 80, vezes a gravidade. Quanto é a gravidade? É aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, 80 vezes 10, 800, que dá 800 newton. Então, meu peso é uma grandeza vetorial, porque além do valor em si, né, temos também uma direção. Qual é a direção? A gravidade puxando para a Terra. Então, é sempre o vetor para baixo, certo? Então, peso é uma pegadinha, tá? Isso aí vocês colocam aí na cabeça. Não é escalar, é vetorial. O que é escalar é a massa. Tanto que eu até coloquei aqui. Nem sabia que estava um por um. Então, aqui, alguns exemplos mais marcantes de escalares: tempo, massa, temperatura, energia, área, volume e trabalho. Vetorial, força, certo? Velocidade, aceleração, deslocamento, campo elétrico, posição, e o principal que tem mais erro ali é o peso. Ok? Então, vamos continuar. Então, o principal foco nosso são as grandezas vetoriais, que todas elas a gente pode representar por um vetor. O vetor, relembrando, é uma seta, nada mais que uma seta, que possui sentido, certo? Que é a orientação da seta. Se ele é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo,
leste, oeste, norte, sul, ok? A direção é a reta suporte em que essa seta, que é o meu vetor, ela está. A direção vai ser horizontal, vertical, inclinada, formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 30 graus, formando um ângulo de 45 graus, certo? E o módulo, esse módulo aqui, gente, algumas pessoas tiveram dúvida. O que é módulo? Módulo é sempre o valor, o tamanho do vetor. Então, se numa questão lá falar assim, qual é o resultante? Se eu quiser um valor numérico, isso vai ser um módulo, certo? Qualquer valor numérico referente a vetor é chamado de módulo, porque eu só posso colocar número, quantificar um módulo, o tamanho do vetor, certo? Então, se eu te perguntar lá, qual o módulo da força? É esse valor. Qual é a resultante da força? É a mesma coisa, é o valor, é o módulo. Tudo bem? Ei, professora, Oi. queria tirar uma dúvida. Então, quando fala assim, o valor resultante é o valor final de alguma coisa? Ou não? Resultante geralmente é quando você faz a adição, né? Quando eu tenho mais de um vetor e quero saber quanto seria a aplicação desses vetores juntos. Igual se eu tenho dois vetores lá, eu quero saber a resultante deles, a soma deles, vai ser o módulo daqueles dois juntos, quanto resultará. Como se eu pegasse aqueles dois, substituísse por um outro equivalente, entendeu? Vai ser a soma. Então, o resultante sempre é referente a mais de um vetor, nunca um vetor sozinho. Tá certo. Respondeu sua pergunta? Sim. Ok. Então, é isso. Na classificação do vetor, o que mais erra é confundir direção e sentido, certo? Aqui o sentido sempre é a pontinha da seta. E muitas vezes vai ser assim, para a direita, para a esquerda. Algumas vezes pode aparecer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas geralmente é só para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Ok? Igual lá nos exercícios tinha do sul para o norte, da sudoeste para o nordeste. Isso é o sentido. Deixa eu permitir aqui o colega. A colega Sângela. Voltando. Então aqui, os exemplos, né? Esse vetor aqui, ó, tá vendo? O módulo dele é o tamanho dele. Eu represento por essas duas barras com a setinha. Só que, geralmente, para facilitar, em vez de ter as duas barras com a setinha, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Fazer que o módulo é igual a... Calma aí, vai aparecer. Eu tô aprendendo a mexer aqui. Não foi não. Cadê, meu Deus, o trem? Posso escrever assim, que é A igual a 3 centímetros. Desculpa escrever em cima da gravura, porque aí eu não tô sabendo mexer nessa caneta, não. Mas olha só, se eu escrever A sem a seta em cima, isso aqui representa o módulo. Agora, se eu pegar aqui, na frente desse A, deixa eu ver se eu consigo, na frente do A aqui, e escrever igual a 3, igual a 3, não vai dar certo. Volta aqui. Deixa eu tentar com o mouse, não vai. Tá, se eu pegasse ali em frente do A e fazer igual a 3, estaria errado, certo? Por causa da seta. Agora, se eu não escrever a seta, é a mesma coisa que eu escrever aqui, módulo de A com a setinha. Então, existem esses dois tipos de notação, com as duas barras laterais e a seta, ou sem nada, só a letra. Aí sim eu posso falar que é o tamanho, que é 3. Agora, se eu pegar aqui que o vetor A é igual a 3, isso está errado. Porque o vetor A, ele tem um módulo igual a 3, a direção desse caso aqui é vertical e o sentido para cima. Certo? O módulo B aqui é um vetor B, o módulo dele é 5,5 centímetros, a direção é horizontal e o sentido para a esquerda. Nesse sentido aqui, eu poderia colocar assim, de baixo para cima ou da direita para a esquerda? Poderia, tá bom? Mas geralmente é só indicando onde a seta está indicando, certo? Para cima ou para a esquerda. Ok.
Dúvidas aqui? Quanto à anotação? Não, né? Tá, aí vem a resultante, que é a mesma coisa que a soma. Então, quando eu tenho dois vetores lá, eu quero somar eles, se tiver na mesma direção e no mesmo sentido, basta colocar um na frente do outro e fazer o vetor soma. Isso aqui que era o que eu queria lá naquela questão 2. Tinha lá três vetores. Vocês iam fazer essa soma ou diferença, então ia ter vários resultados, né? Vocês, né, caso aqui, lá A mais B, colocam um na frente do outro e o tamanho que der é o valor de A mais B. O módulo aqui é só pegar o módulo de A mais o módulo de B, certo? E o sentido continuará sendo o mesmo, a direção também. Sempre vai ser assim na horizontal? Não. Poderia ser na vertical, 2 na vertical, poderia ser 2 inclinados. Se tiver a mesma inclinação, eu somo do mesmo jeito, tá bom? Coloco um na frente do outro. Agora, se tiver em sentidos contrários, qual vai ser a soma? Sim, a soma. A soma será colocar desse jeito aqui, certo? Ponta com ponta. E o vetor vai ser de acordo com o maior deles. Aqui, ó. Neste caso, o vetor soma terá o sentido do maior deles. O sentido, no caso do vetor B, porque o B é maior que A. O módulo será o tamanho de B menos o tamanho de A. Por exemplo, se esse B aqui fosse 6 e A fosse 3, o vetor resultante A mais B ia ser quanto? 3, certo? Que é 6 menos 3, que dá o total de 3. E o sentido ficou o quê? O mesmo sentido de B, porque B é o maior. Ok? Agora, se A e B aqui fossem do mesmo tamanho, se aqui fosse 3 e aqui fosse 3, agora em sentidos opostos, ao somar, qual seria o vetor resultante? Alguém sabe? Se eles fossem do mesmo tamanho e eu somar, só que sentidos opostos e mesma direção, qual seria o resultado? 0? 0. Ok? E 0 a gente representa 0 por um ponto. Se eu fosse fazer o vetor 0, eu ia colocar, que é o vetor nulo, né? Que a gente chama. Eu só colocaria um pontinho assim, colocar aqui um ponto, colocar o vetor nulo, só um pontinho, certo? Eu não coloco nenhuma seta indicando nada não. Ok. Então tinha questões lá com o vetor nulo, né? Na questão e pior que tem gente que ainda não fez a atividade, né? Isso que eu não queria. Hoje era pra gente responder aquela atividade passo por passo. Agora, se eles não estão nem na mesma direção, pode ser no mesmo sentido, mas não estão na mesma direção, o que a gente faz? Na mesma direção, então, pode ter essa opção, né? Ter sentidos opostos ou ter sentidos iguais. Iguais soma, opostos subtrai o módulo, né? Agora, se tiver em direções diferentes, a gente tem 3 regras. A regra do paralelogramo, o teorema de Pitágoras, que é o método do triângulo, também chamado, e a regra do polígono, certo? Vamos relembrar elas. Como é que é a regra do paralelogramo? Eu tenho o vetor A aqui e o vetor B. Para fazer a regra do paralelogramo, vai ser a soma, sim? Vai ser a resultante. É o quê? Eu pego o vetor A, encaixo com o vetor B, origem com origem. Então, eu pego um com origem. No A, eu faço uma reta aqui, ó. Essa reta, quer ver? Essa reta aqui, tracejada de vermelho, ela é paralela a A. E essa reta tracejada aqui de azul, ela é paralela a B, certo? Então, eu tenho que fazer retas paralelas. Tá vendo que isso aqui é um paralelogramo, uma figura de 4 lados, com lados paralelos um ao outro. E o vetor resultante, o vetor soma, vai ser aqui, ó, do encontro da origem de A com B até esse encontro aqui dessas retas que eu fiz, certo? Então, um jeito de fazer a resultante pelo desenho, tá? Se eu quiser fazer o desenho de 2 vetores
certo? A resultante, ou seja, por exemplo, se o vetor A e o vetor B fosse força, vetores de força, a força aplicada em A e em B, a soma dessas forças é essa resultante. É como se eu pudesse substituir A por B por essa resultante R, certo? Em valor, elas equivalem o mesmo, ok? E o método do paralelogramo, o módulo, a gente representa por isso aqui, por essa fórmula que é chamada lei dos cossenos. Aqui está a notação que usa módulo com a seta. Pode ser uma notação diferente, tá? Que é a mais comum usar, que é sem os módulos e sem a seta. R é igual a V1 R ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é a lei dos cossenos. Então, vai me dizer o tamanho, o módulo do vetor resultante. Ok? Nós vamos fazer exemplos depois. A regra do polígono já é uma regra que eu vou usar quando eu tenho mais de um vetor e eu quero fazer o vetor resultante deles através do desenho, certo? Então, como é que eu vou fazer o método do polígono? Eu vou ordenar os vetores de modo que a origem do vetor coincida com a extremidade do próximo. Após terminar a formação do polígono, une-se a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, vamos unir todos esses vetores aqui. Ó, peguei o C, na pontinha do C coloco o A, na pontinha do A coloco o D, na pontinha do D coloco o B. Professora, eu poderia fazer essa ordem diferente, começar com A, depois o B, depois o C? Poderia, ok? A ordem não altera o valor do vetor soma. O vetor soma, que é o vetor resultante, é o que? Ele começa na origem do primeiro, independente de qual primeiro eu coloquei, e termina na extremidade do último, certo? Então, esse método do polígono, ele é o melhor método usado para você só desenhar. Quando você só quer desenhar o vetor resultante, o método do polígono é o melhor, é colocar um no caminho do outro. Qual é a diferença do método do polígono para o método do paralelogramo? Ó, aqui eu coloco origem com origem, e nesse daqui eu coloco origem de um com a extremidade do outro, certo? No caso, a extremidade de um com a origem do outro, e assim vai. Aí aqui dá o vetor resultante. E o último é muito usado. Na verdade, esse daqui é como se fosse um caso particular lá do vetor desse daqui, do método do paralelogramo, certo? Que é o método de Pitágoras. Toda vez que formar um ângulo de 90 graus, tanto pela regra no polígono ou contra a regra do paralelogramo, eu faço o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque olha só, qual é o cosseno de 90 graus? Alguém sabe qual é o cosseno de 90? Alguém? Ninguém? Sabe quanto é o cosseno de 90? Ó, o cosseno de 90, ninguém falou, mas ele é zero. Então, essa parte aqui vai toda ser eliminada. Sobrando o quê? Sobrando o teorema de Pitágoras, certo? Se eu eliminar isso aqui tudo, sobra só R ao quadrado mais V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, certo? Tá vendo que o vetor resultante é o mesmo? Se eu fizer pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo, o vetor resultante é o mesmo. Sempre será o mesmo, tá bom? Mas minha dica é, se for desenhar, faça pela regra do polígono. Se for fazer conta, faça pela regra do paralelogramo, se tiver só dois vetores, né? Porque assim você saberá o ângulo entre os dois vetores. O ângulo que a gente coloca aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, é sempre o ângulo entre os dois vetores, quando eu coloco origem com origem, certo? Eu poderia fazer aqui e usar esse ângulo? Não, porque nesse caso ia coincidir, né? Porque aqui é 90 graus. Mas se eu pegasse aqui esse A com C, se eu fizer o ângulo aqui, ó, entre A e C, ele é diferente se eu pegar esse vetor C e colocar aqui, ó, na origem do vetor A.
Então, esse ângulo aqui, o cosseno do ângulo, sempre será quando os dois vetores, sempre com dois vetores, colocar a origem com origem. Vai formar o ângulo no meio deles. Ok? Então, vamos para alguns exemplos. Dúvida, gente, até agora? Não. Ó, esse daqui, que era muito parecido com a questão 2. De novo, eu ainda estou focado na questão 2, que não era de marcado. A questão 2 lá, o bom dela é que ela só tinha vetores na horizontal, né? Aqui nós temos vetor na horizontal, na vertical e inclinado. Se eu quiser fazer o vetor resultante desses daqui, por exemplo, se eu quiser fazer V1 com V2, eu só quero desenhar o vetor, que método eu estou usando aqui? Que método eu usei aqui para achar o vetor resultante? Alguém? Que método é esse, gente? É o? Quem falou? Polígono? Isso. Por que é polígono? Sabe por que é polígono? Por quê? Cri, cri. Você aí que falou cri-cri. Por que é método do polígono? Se tivesse essa pergunta aqui, nessa questão. Eu acho que essa é a minha dúvida no caso. Essa é a sua dúvida? Alguém sabe responder, Sim. gente? Por que esse aqui seria o método do polígono? O que eu fiz aqui com os vetores? V1 e V2. Você juntou eles. Isso, coloquei um na extremidade do outro, não foi? E Uhum. peguei Sim. e fiz o resultante, ó, começando da origem e indo para extremidade do outro. Esse aqui é o método do polígono, é isso. É como se fosse assim, o método de fazer filinha, colocar um atrás do outro. Esse é o método do polígono. É o método ideal para fazer só desenho, ok? Ó, aqui ó, método do polígono, colocou um, depois o outro. Método do paralelogramo, colocou as duas origens juntas. Tá vendo a diferença de um para o outro? Eu poderia ter feito pela regra do paralelogramo lá? Nesse exemplo aqui, eu poderia? Não. Poderia. Sim? Eu vou tentar desenhar aqui do lado... Eu tô confuso. Tá confuso? Por quê? Deixa Eu ver não se- sei qual que tem que usar. Você pode usar qual que você quiser, ó. O que é a regra do paralelogramo? Eu tenho o vetor V1 aqui, o vetor V2 eu ia colocar ele aqui, não é? Tá vendo o vetor V1? Ele não é assim? Sim. E o V2 é assim? Ó, qual foi a diferença dessa regra para essa regra? Que aqui eu coloquei um atrás do outro, aqui eu coloquei os dois começando do mesmo lugar. Aqui eu ia ter que fazer, ó, um tracejado aqui, paralelo, outro tracejado aqui paralelo, e o vetor resultante eu ia traçar daqui pra cá, assim. Tá vendo? Ficou meio feio, né? Porque eu tô fazendo aqui. Eu tô aprendendo Não, ainda. deu pra entender. Ó, tá vendo que o vetor resultante é o mesmo? É o mesmo. Sim. Só que aqui eu coloquei um atrás do outro e aqui eu coloquei os dois começando no mesmo lugar. Tá? O que não pode acontecer de jeito nenhum? Eu fazer a regra aqui do paralelogramo. Pegar, por exemplo, colocar o vetor assim, aí colocar o outro vetor aqui e a minha resposta do vetor resultante ser essa. Isso não pode acontecer. Isso aqui está errado, ó. Totalmente errado. Não pode acontecer. O que tem que fazer? A regra do paralelogramo, fazer o tracejado e unir a origem dos dois com esse tracejado que eu fiz. Por isso que eu acho mais fácil, né? Fazer pela regra do polígono, quando é só para desenhar, tá? Isso é para desenhar. Colocar um no cabinho do outro e sempre vai ligar. Tá bom? Alguém ficou com dúvida nisso? Vamos fazer o outro exemplo.
Aqui. Aqui eu fiz a regra do quê? Que regra é essa? Regra do polígono. Essa é do paralelogramo. Não. Pera. É a regra do Ah, polígono. polígono. Polígono que é É o porque quê? tem 3 confundidos. Um atrás do outro. E o vetor resultante, a origem do primeiro com a extremidade do último. Tinha como fazer a regra do polígono aqui? Ou do polígono, não, do paralelogramo? Tem. Mas aí eu tinha que fazer 2 a 2, né? Ela só é feita tem 2 vetores. Desse jeito é mais fácil. Desse jeito é mais fácil para desenhar. Principalmente se tiver mais de 2 vetores. Com a regra do paralelogramo não tem como fazer desse jeito. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo de soma de vetores, se eu quiser apenas desenhar. Tinha uma questão dessa lá na atividade, não tinha? Que já tinha o desenho para vocês indicar qual era o vetor resultante. O vetor resultante, ele sempre vai ter aqui, ó. Tá vendo? Os outros vetores tá com o mesmo, digamos, mesmo sentido, o caminho o mesmo. O resultante não. Se eu fizesse aqui, ó, começando daqui e a seta para lá, ia ser o vetor resultante? Se a seta tivesse indicado aqui, no caso para cima, ia ser o vetor resultante? Pode repetir de novo? Se aqui, em vez de eu fazer essa seta do jeito que ela tá, eu fizesse a seta assim, ó. No caso, a bichinha pra cá. Ia ser o vetor resultante? Sim. Não. Não ia ser. Ia ser o Se oposto. tivesse invertido? Isso. Esse vetor que eu desenhei aqui, tá. muito bem feito, ele é o inverso, seria o oposto do vetor resultante. Estaria errado. Só é o vetor resultante se ele começar da origem aqui do primeiro e terminar na extremidade do segundo. Só é resultante por isso. Entendi. De outra maneira não é. Continuando. Essa daqui é uma coisa que eu não falei na aula passada, ok? Que seria uma coisa nova. Se eu tenho apenas um vetor no espaço, eu digamos aqui que eu só tenha o vetor F aqui, ele é desse jeito. Não é resultante de nada, só tenho esse vetor F. Eu quero saber as projeções. O que é projeção? Aqui, tá vendo o plano cartesiano que tem o eixo X e o eixo Y? A projeção de um vetor é quando eu pego ele como se fosse a sombra. Se esse vetor tá aqui, tá batendo uma luz nele. A sombra dele bate no chão, né? E forma esse vetor X. Digamos que seria o componente do vetor. E a sombra na parede, ela bate aqui o F de Y, certo? Então, o componente de um vetor no eixo coordenado é dividido em F de X e F de Y. Tem aqui o desenho melhor. Então, se eu tenho só um vetor e quero saber os componentes, as suas projeções, como se fosse sua sombra, eu vou usar a decomposição vetorial. Essa decomposição vetorial é o seguinte. Eu tenho aqui o eixo Y, não sei se vocês lembram lá da trigonometria, ele é o chamado eixo dos senos. Vocês lembram disso na trigonometria? Quando vocês estudaram a trigonometria? Alguém estudou? Eu não lembro, não. Mas é assim, ó. Toda vez que a gente está falando do eixo do Y, ele é chamado eixo dos senos. E o eixo X é o chamado eixo dos cossenos. Então, para eu fazer uma decomposição vetorial... Ô, gente, eu tô falando isso aqui, mas eu não vou cobrar na prova, não, porque eu tô falando muito em cima, tá? Mas só para vocês saberem. Vai ser o eixo dos cossenos. Então, a decomposição vetorial, ela vai ser dada por... A sombra aqui, lá, o F de X,
que seria a sombra do vetor y no chão, ela é dada pelo vetor que eu tenho vezes o cosseno do ângulo formado. E a projeção y, que no caso seria a sombra do vetor na parede, ela vai ser f vezes o seno do ângulo. Tá bom? É confuso, mas na hora de resolver a questão não é. Não, é bem tranquilo. Vamos fazer uns exercícios? Bora fazer? Ó, eu tava aqui no início da aula conversando com Lomanto, que eu comprei uma mesa digitalizadora e tô aprendendo a mexer nela. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos resolver alguns exercícios. O primeiro vai ser desse assunto novo aí que eu coloquei, que é a decomposição dos vetores. O que é essa decomposição dos vetores? Vamos ver esse exemplo aqui. Um projétil é lançado do solo segundo uma direção que forma 53 graus com a horizontal em uma velocidade v 200 metros por segundo, como na figura. Então, lancei um projétil aqui, por exemplo, atirei, dei um tiro. Aí ele fez esse vetor e a 200 metros por segundo. Então, está querendo aqui, determine o módulo dos componentes na horizontal e na vertical dessa velocidade. Ó, tá vendo que aqui apareceu o nome módulo. De novo, toda vez que eu quero algum valor numérico, vai aparecer o nome módulo ou não. Esse nome módulo pode ficar subtendido. Mas o que é módulo? Módulo nada mais é que um valor numérico representando o meu vetor. Então, vamos fazer as projeções aqui, tá bom? A primeira projeção, ela vai ser aqui, ó, no eixo Y. Ela é chamada de... gente. Ela é chamada de vetor... Ó, escreveu até bonitinho. E a segunda projeção aqui, ó, vai ser no eixo dos chamada, cadê? Vetor X. Então, X é sempre aqui na horizontal, Y na vertical. Ok? Então, qual é a formulazinha das projeções que a gente acabou de ver? Eu tenho que o vetor X, deixa eu colocar isso mais embaixo. Vetor X, eu tô aprendendo, viu, gente? Por isso que tá demorando um pouquinho. É igual, nossa, que igual feio. Ai, caramba. Podia ser mais fácil, né, escrever. Vai ser o vetor original que eu tenho, vezes o quê? O cosseno do ângulo formado. E o vetor y, a projeção y, vai ser o vetor que eu tenho, vezes o seno do ângulo. Então, x é ligado com cosseno, y é ligado com seno. Então, agora é só calcular. Ai, vem coisa. Vou colocar... Uma cor diferente, vem. Vamos fazer aqui do lado. Então, vetor x vai ser igual. Qual é o valor do vetor? O módulo do vetor que ele me deu tá aqui, ó. O vetor vale 200. Então, vai ser 200 vezes... 200 vezes o cosseno de 53. Então, cosseno... cosseno de 53. Então, Vx é igual a 200 vezes, tá aqui nas informações que o cosseno de 53 vale 0,6. Então, o vetor x vai ser igual a 200 vezes 0,6. Eu vou usar aqui minha calculadora do celular mesmo. Ô, gente, não tem problema vocês usar a calculadora. Eu também não tenho nem como controlar, né?
200 vezes 0,6 igual a 120. Então, a projeção, como se fosse a sombra desse projétil no solo, ela vai ter uma velocidade de 100 metros por segundo. Isso é o módulo da velocidade. Esse módulo, eu poderia estar representando ele assim, ó. V de x, 100 metros? em cima. Oh, desculpa, 120, obrigada. 120, viu? Que é a... Deixa eu apagar. Obrigada. Que é 200 vezes 0,6. Ah, cadê? Esqueci de tirar a borracha. Vai ser... Oh, meu Deus. Você sabe quando você aprende a mexer no mouse? Nunca. Vocês nunca aprenderam a mexer com o mouse? No Paint é impossível. Aqui vai dar quanto? Ó, a representação pode ser uma dessas duas, tá bom? Geralmente a gente usa assim para não carregar, mas o módulo eu posso representar com essas duas barras, com tracinho ou sem o tracinho em cima, a setinha em cima, tá? Essas duas é a mesma representação. Vamos agora fazer do Y. É a mesma coisa. Opa. Vou trazer. Ai, meu Deus. Como é que arrasta esse trem pra cima? Aí. Vamos fazer do Y. Nós temos aqui, então, que o vetor Y vai ser 200, agora vezes o quê? O seno de 53. A projeção Y, que vai ser 200 vezes, qual é o valor aqui, ó? O seno é 0,8. 0,8. Então, o vetor Y é igual. Quanto é 200 vezes 0,8? Vamos calcular. 200. É 160. É, ó. O colega é bom de conta, mas é mesmo. Ai, que coisa. 160 metros por segundo. Então, isso que é a projeção. Então, se eu só tiver um vetor e quiser saber a projeção dele no solo ou na parede, tá? Que é a projeção de x e de y, eu faço só o vetor vezes o cosseno ou o vetor vezes o seno. Ok? Geralmente na questão vai me dar indicado aqui quem é o seno e quem é o cosseno. Ok? Tranquilo, né? Então, aqui tem a ver com resultante? Não tem a ver com resultante porque não tenho mais de um vetor. Eu tinha apenas o vetor, ó, volta aqui, a pergunta era apenas o vetor V. E eu queria saber as projeções dele. Então, aqui não é vetor resultante, é diferente. Pronto? Posso continuar? Dúvida nessa questão? Não. Vocês gostaram assim, eu escrevendo ao mesmo tempo, ou vocês preferiram igual a aula passada, já deixar a resposta lá e só explicar? Desse jeito tá bom, prof. É porque eu comprei minha mesa digitalizadora, eu vou ter que usar. Você vai usando, que tá legal. Você tá escrevendo nela aí, professora? Eu tô escrevendo nela. Mas é difícil, viu? É a mesma coisa de estar usando o mouse pela primeira vez. Mas bora lá. Questão 2. São grandezas escalares, ó. Bora lá. Vou colocar aqui uma caneta. Eu tô gostando de mexer com a caneta. São grandezas escalares. Opa. Aqui não dá pra apagar. São grandezas escalares físicas, exceto. Bora lá. Letra A. Massa do hidrogênio. É uma escalar ou não? Essa é a escalar, gente? É. Cadê então? Então a primeira é escalar. Intervalo de tempo entre dois eclipses solares. É escalar? É. Peso de um corpo é escalar? Não. Vetorial. Ó, gostei. Exatamente. Então a letra C.
você. Bora conferir, né? Densidade da liga de ferro. Densidade também é escalar ou não? Alguém sabe? Densidade é quase a mesma coisa que massa ou é diferente? É um pouquinho diferente. É como, por exemplo, a densidade Da água. da água. É como o quanto a água ela é. Por exemplo, um objeto ele afunda ou não na água. E isso vai a densidade que vai dizer. Certo? Por exemplo, um lápis, ele flutua na água ou afunda? Se ele afunda, a densidade dele é menor que da água. Mas isso não tem nada a ver com direção e sentido. Tem a ver só com um valor. Então, a densidade ela é uma grandeza escalar. E nenhuma das alternativas não. Porque o peso ela é vetorial. O peso tem a ver com o quê? Com a gravidade puxando para a Terra. Então, essa questão, resposta letra C. Vamos para essa situação aqui. Vamos voltar lá no... esse trem não sai não, né? Oxi. Por que não quer sair? Pronto, aqui ficou o trem muito doido. Vamos para essa questão aqui agora. Essa questão é o seguinte. Nas situações abaixo, qual a força resultante tem maior módulo? Então, força resultante. Então, eu tenho duas situações. Um carro sendo puxado por duas pessoas, no quê? Qual a diferença da situação A para a situação B? Alguém me explica aí a diferença? Uma é que os dois estão puxando no mesmo A favor, sentido. né? Mesmo sentido, isso. Que mesmo sentido. E o outro são sentidos diferentes. Opostos. Mas eles estão opostos. Nos dois eles estão uma coisa igual. O que está igual nos dois? Direção? A direção. Ambos estão puxando na horizontal, tá vendo? Então aqui no mesmo sentido e no segundo em sentidos opostos. Então a primeira coisa vai ser: como é que eu faço a resultante quando é o mesmo sentido? Vou desenhar aqui, ó. Não é aqui não, cadê? Ó, quando é o mesmo sentido, eles estão... Ai, caramba. Essa régua é difícil de mexer. Vamos lá, vamos aprender. Quando estão no mesmo sentido, eu tenho um lá, 52 e 28, ambos para esquerda, não é? Então, vou desenhar aqui, ó. Um azul. Esse aqui vai ter 52 e com vermelho vai ter 38. Tá. Colocar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Vermelho. Vem coisinha. E com azul. Vem trem. Pronto. Então aqui é 52 e aqui é 38. Então basta fazer o que? O resultante. O resultante basta Somar, não? somar. Então quanto é 52 mais 38? Aqui dá. Então o vetor resultante seria um vetor. Se fosse para desenhar, vou desenhar aqui de novo a régua. Aqui embaixo, vou desenhar de verde. Desse tamanho, ó. Pam, 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 pam. De tamanho 90. Pronto. E agora, os outros ali, tá? Em sentidos opostos. Como seria o desenho?
O primeiro tá para esquerda e o outro tá para direita. Pode desenhar. Eu gosto de fazer assim, quer ver? Qual dos dois é maior? 98, né? Eu gosto de fazer assim. Desenhar o 98 aqui embaixo. E o resultante, desenhar aqui. Existe outro jeito de desenhar, mas é um jeito. Deixa eu colocar as quininhas. Esse foi dessa cor pra cá. Oh, meu Deus. Foi dessa cor não, foi dessa aqui. Nem foi também. Tá, e o de lá foi pra cá. E o resultante vai ser para que lado? Que é esse aqui de azul que eu desenhei aqui. Vai ser pro tamanho do maior, né? Como o maior é esse, o resultante aqui em azul tá pra cá. Esse vetorzinho azul aqui. Ficou ruim a cor, mas é isso. Então, nesse caso aqui, mede. Esse daqui mede 36 e o de baixo mede 98. Então, o vetor resultante basta fazer o que nessa questão? Subtrair? Subtrair, porque eles estão em sentidos opostos. Então, o vetor resultante no exemplo 2 será de... Deixa eu colocar aqui de verde. Menos 62? Não. Nunca módulo vai ser negativo, tá, gente? A resposta sempre será 62. O que vai indicar, no caso aí, o caso seria menos 62? A direção. A direção não, o sentido. Ok? Então, esse vetor aqui, mede 36, é o tamanho dele. O tamanho dele nunca vai ser um tamanho negativo, porque é um módulo. Módulo nunca é um número negativo, certo? O que vai indicar alguma coisa vai ser o sentido. Nesse caso aqui, o sentido é para a direita, porque o 98, que é o maior vetor, está para a direita. Então, a pergunta é, nas situações abaixo, qual a força resultante tem maior módulo? A primeira, o primeiro ou o segundo? Qual a resposta de vocês? Segundo? Não, o primeiro deu quanto de resultante? 90. 90. E o segundo? É por causa do desenho que talvez não ajudou. Assim. É que eu 62? confundi. O desenho. Calma aí. Oxe, deu 98 por quê? Não deu 98. Um era 98, não era assim? É, Ah, tá. E o resultante, é porque o resultante eu coloquei aqui. Talvez isso confundiu vocês. Porque isso. Ó, quando é no mesmo sentido, eu posso colocar um na frente do outro, certo? Quando são sentidos opostos, não tem como eu encaixar um no outro. Eu poderia encaixar aqui, só que aí o resultante eu não posso fazer igual o 90 aqui, que é do tamanho dos dois. Quer ver? Eu acho que tem aqui no slide. Professor, então o maior foi 90, né? O maior foi 90. Quer ver? Eu tenho aqui, ó. Igual, por exemplo, aqui, os dois têm sentidos opostos, tá vendo essa questão? É como se fosse aquela. O resultante, ele não tem o mesmo tamanho. Quando é soma, no mesmo sentido, eu posso dizer que a resultante, eu posso desenhar desse jeito aqui. Agora, quando é sentidos opostos, eu posso, um jeito de desenhar é desse e outro é daquele jeito que eu fiz, certo? Vou desenhar aqui de novo, tentar desenhar rapidinho. Se fosse no papel ia ser tão rápido. Aqui, ó, tá vendo? Eu não coloco um na frente do outro, o resultante seria esse tamanho aqui, ó. O que falta de um para completar o outro. Vou colocar aqui de vermelho, ó. É uma maneira de desenhar. Nesse caso, o resultante é esse aqui de vermelho, que deu o valor de quanto? 62? 62. 62. Aqui, ó. 62. Então, o resultante da primeira foi 90. O resultante
da segunda foi 62. E o resultante é aqui, ó, esse vetor, nesse caso é esse vetor. Aqui tem o mesmo sentido dos dois, nesse caso tem o sentido do maior. Ok? Então, no caso, o maior foi 90, né? O maior, aqui, a resposta será 90. Então, puxar do mesmo lado. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Puxando do mesmo lado. Mesmo que esse homem aqui fez uma força tão grande puxando, ele fez a maior força de todos. Só que, se eu puxar do mesmo lado, é mais vantajoso. Então, a resposta é essa aqui, ó. Esse cabo é forte, viu? Fez 90. Ok? Aqui é outra maneira de representar a força, né? Geralmente força a gente representa por Newton, mas uma outra unidade de medida muito usada é o quilograma-força. Próxima questão. Tem lá já. Vou usar aqui. A próxima questão é essa. Eu já estava até fazendo. Ó. Aqui é como se fosse aquele desenho lá do carro, ok? Determine o módulo representante e o representante através de um vetor as forças resultantes do sistema. Então, eu tenho aqui uma caixa que é puxada na direita por uma força de 40 newtons e outra de 60. E na esquerda de 15 e 5. Eu quero pegar todas essas forças e transformar em uma única só. Como eu posso fazer isso? A primeira parte eu posso pegar de cada lado e criar um resultante. Eu estava fazendo aqui mais cedo, estava treinando. Ó, se eu pegar aqui 40 mais 60, elas não estão no mesmo sentido? Eu posso pegar, somar as duas e fazer um vetor resultante, que deu quanto? 100. 40 mais 60, estão no mesmo sentido, é só somar. 15 e 5, elas também não estão no mesmo sentido? Sim. 15 mais 5 dá 20. 20. Então, o vetor resultante dessa é isso. Agora, 20 e 100 estão em sentidos contrários, só que na mesma direção. Então, basta o quê? Subtrair e pegar o sentido do maior. 100 menos 20 dá 80. Então, a resposta vai ser isso daqui embaixo, ó. A caixa vai ser... Se eu trocar todas essas 4 forças por uma de 80 para a direita, é a mesma coisa. É o resultante. Ok? Então, essa é simples. Ok. Vamos para a próxima. Oi. Vamos fazer essa aqui juntos. Aquele lá eu já estava fazendo, essa aqui eu não fiz não. Vamos fazer juntos. Por onde vocês começariam aqui essa? Vamos começar fazendo a caixa. Vou desenhar a caixa aqui do lado. É a mesma pergunta, letra B. Então, vamos desenhar aqui a caixa. Desenhei a caixa. Mas não ficou bonitinho, não? A caixa. Desenhei a caixa. Por onde vocês começam? Começa aí de um vetor. Oi. Na direita você já coloca 7 newtons, né? Isso. É a mesma coisa? Ótimo, mesma coisa. Então, eu posso fazer uma seta aqui com 7 newtons. 7 newtons. Onde mais? Tô fazendo com o mouse porque com a caneta tá dando muito trabalho. Vai lá. Onde mais dá pra fazer? Se eu pegar isso aqui, 5 e 2, dá pra trocar por um vetor? Dá, gente? Ó, o 5 com o 2. Eles não estão na mesma direção? Sim. Eu posso trocar por... Ela vai pra cima com 3 newtons. Isso! Né? Então, eu posso trocar esses dois por um pra cima com 3. Não é? Aqui, ó, 5 menos 2
3. Por que que nesses daqui eu subtraí? Porque ele está no sentido Oposto. oposto. Agora eu vou colocar o 3 aqui, que eu não fiz nada com o 3. Ok? Pronto. Nossa, Você não poderia colocar, se colocasse o 7 com 3 daria 4? Pronto, vamos fazer aqui de novo. Então eu fiz o primeiro passo, né? Sim. Vamos fazer o segundo passo. Tcharam! Vamos fazer o segundo passo. O colega percebeu que se eu pegar aqui o 7 com 3, eu posso fazer um vetor resultante para onde? Para onde, colega? Para a direita, Isso, para a direita, resultando quanto? um 4 newton. 4 newton. E sobrou o que? Esse 3, né? Que continua para cima. Com valor? Ai, deixa eu tentar com a bicha aqui de novo, com a caneta. Com 3 newton. Então, eu troquei esse daqui por esse primeiro. Somei os dois que estavam na mesma direção. 3 mais 4 virou 7. O 3 continuou. Aqui 5 mais 2 virou... Nesse caso é 5 menos 2, né? Porque estão em direções opostas. Virou 3. Aí o 7 menos 3 virou 4. Agora, esses dois eu posso somar, subtrair? Posso, gente, somar ou subtrair esses dois? Que resultaram? Porque eu quero um vetor só. Alguém sabe o que eu poderia fazer com esses dois aqui que sobrou? Alguém tem alguma ideia? Ó, eu tenho então um vetor na vertical. Oh, meu Deus. Ele tá formando um ângulo de... O menino aí já entendeu. Ó, eu tenho um vetor aqui pra cima, medindo 3, e um vetor pra cá, Ctrl Z, pra cá, finge que tá reto, pra cá medindo 4. Então esse aqui mede 3 e esse aqui mede 4. Então, ó, ambos, apesar do desenho não estar ajudando, eles formam um ângulo de 90. Quando formam um ângulo de 90, o que eu uso? A regra do triângulo. Isso, vamos usar Pitágoras. Então vai aqui, ó, vamos fazer a conta aqui do lado. O resultante ao quadrado é igual o primeiro, que eu chamo 3 ao quadrado, mais o segundo, que é 4 ao quadrado. Então, o resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, 3 ao quadrado dá 9. Ai, meu Deus. Dá 9. Mais, quanto é 4 ao quadrado? 12. 16. Quanto é 9 mais 16? 25. 25. Acabou? Sim. Não. Tá ao quadrado, eu passo pra lá o quê? A raiz. raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. 5. Então, o vetor resultante foi um vetor de tamanho 5. Agora, onde eu vou desenhar esse vetor resultante? Alguém saberia? De 5 newton. Então, agora, esse método daqui que eu utilizei foi colocar um encaixado no outro, não foi? Então, eu deveria fazer aqui, ó. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Método do paralelogramo. E o vetor resultante eu desenho aqui. A reta R. Pronto. Então, minha resposta. Vamos lá para a resposta agora. A resposta. Ai. Arrasta. Isso. Ele quer, determine o módulo. O módulo eu já achei, que é 5 newton. E represente. Representar é desenhar. Então, o desenho seria a caixa, né? Vamos desenhar a caixa aqui. Vamos desenhar a caixa.
desenhar aqui que eu quero a caixa bonitinha. Deixa eu fazer com o mouse. Desenho a caixa e o vetor resultante vai ser aqui, ó. De quanto? De 5 newtons. Então, eu posso trocar todos esses vetores aqui por esse aqui puxando na diagonal, né? Formando um ângulo aqui é 45 graus com a base de 5 newtons. Certo? Então, quando tá na mesma direção é fácil, ou soma ou subtrai, dependendo do sentido. Formou um ângulo de 90 graus, eu faço o quê? Pitágoras. Boa essa questão? Sim. Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Só os desenhos muito doidos, né? Eu tô adorando. Tá, vamos continuar. Vamos fazer essa daqui que é bem simples. Só no olhômetro mesmo. A Jéssica falou, eu lá, ó. Jéssica, o que você É não como entendeu, repetir. Jéssica? Fala aí, Jéssica, o que você não entendeu? Ela pediu pra repetir do começo. Do começo? Bora lá. Calma aí. Ela disse que se perdeu na questão. Se perdeu na questão. Eu vou fazer... Calma aí, deixa eu fazer de um outro jeito. Que esse trem tá me dando muito trabalho. Calma aí. Um minutinho. Cresce, fixa aí a minha tela, Jéssica. Vocês estão me vendo bem grande agora? Pior que eu nem... Ó. Eu tinha lá, aqui era 3, aqui era 3 newton, 4 newton. Era isso? Calma aí, rapidinho. 3, 4, 3 newton. Pra cima 5 newton e pra baixo 2 newton. Eu tinha esse desenho lá, certo? Com esse desenho eu quero trocar todos esses, tem 1, 2, 3, 4, 5 vetores por apenas um. E eu tenho que representar tanto o desenho quanto o valor numérico, ok? Então bora lá. Primeira coisa, eu já percebo que tem esses dois aqui, ó, de 3 newtons e 4 newtons, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu posso tirar esses dois e trocar por um único. É como se eu pegasse e desenhasse de novo. Isso daqui com um só. Quanto é 3 mais 4? Quanto é 3 mais 4? 7. Então, eu estou trocando esses dois vetores ali por um de tamanho 7 newton. Então, eu troquei esses dois por um de 7, porque eles estão no mesmo sentido, ok? Esses daqui, ó, o 5 e o 2, eles estão na mesma direção, só que em sentidos contrários. Quando é sentido contrário, eu subtraio um do outro. Então, 5 menos 2 dá 3. E para onde que eu vou desenhar? Vou desenhar na direção do que tem o maior módulo. Como 5 é maior que 2, eu vou desenhar para cima. Então, eu vou desenhar aqui, ó, para cima do tamanho 5 newton. Ou 5 não, 3. 3 newton. Então, eu troquei o 5 e o 2 por um único vetor de tamanho 3. Esse 3 aqui, por enquanto, eu não vou fazer nada, eu vou repetir o desenho aqui. O 3 para cá. Pronto. Vamos fazer de novo agora. Agora, eu tenho que o vetor 7 com o vetor 3, eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Se estão em sentidos opostos, eu faço o quê? Subtraio. Quanto é 7 menos 3 dá 4.
E ele vai ficar para que direção? Ou para que sentido? No sentido do maior, que é o 7. Então vai ficar desenhado para cá, ó. Vai ficar tamanho 4 para cá. Tá vendo? Eu troquei o 7 com o 3 por um de tamanho 4. O 3 eu só vou repetir aqui novamente. 3 newton. Pronto. Agora ficou um para cima e um para o lado. Não estão na mesma direção. Se não estão na mesma direção, eu tenho que usar ou o método do paralelogramo, ou o método do polígono, ou do triângulo. Só que eles formam um ângulo de 90 graus. Então eu tenho que fazer o qual? O método do triângulo, que é nada mais Pitágoras. que Pitágoras, ok? Então toda vez que formar um ângulo de 90 graus, eu uso Pitágoras. E como é que é Pitágoras? Pitágoras é R ao quadrado é igual, o primeiro vou chamar de A ao quadrado, mais o segundo vou chamar de B ao quadrado. Essa aqui é a fórmula de Pitágoras, porque eles estão em um ângulo de 90 graus. Então vou substituir. A, nós vamos usar 3 e B, nós vamos usar o 4. Então vamos lá. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então R ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Certo? 9 mais 16 dá 25. Para finalizar, se está ao quadrado, passa para o outro lado o quê? Raiz. Então vai ficar R é igual a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? É 5. Então R é igual a 5 newton. Pronto, 5 newton. Só que eu tenho que representar. Onde eu vou representar isso daqui, ó? Aqui eu posso usar o método do paralelogramo para desenhar. Já que eles estão aqui, ó, encaixados, tá vendo? Na mesma origem. Então eu tracejo para cá, tracejo aqui e faço o vetor resultante aqui, ó. Ok? 5 newton. Então eu vou desenhar agora o resultante. O resultante vai ser isso daqui. O resultante é um vetor aqui nessa direção inclinada de 5 newton. Então, é como se eu pegasse, trocasse todos esses vetores. Tem uma pessoa puxando para cima, uma pessoa puxando para baixo, uma para o lado, uma para o outro, outra para o outro. É a mesma coisa se eu pegasse só puxando nessa direção inclinada. Ok? Então, a resposta é essa daqui. Agora sim, Jéssica? Que bom. Eu gosto tanto assim no papel, é tão melhor. Eu só não faço assim porque no vídeo fica tudo invertido. E se algum colega perdeu a aula, para depois ver, fica ruim. Aí por isso que eu comprei a mesa digitalizadora, mas eu ainda não tô sabendo mexer muito não. Aí bora lá. Bora continuar, senão a aula fica muito grande. Vamos fazer mais um. Tem um exemplo lá que é bem facinho, que dá pra gente fazer no olho. Cadê? Esse. Ó, esse exemplo aqui. Considere as 10 forças representadas. Tá vendo que elas não estão mais no mesmo quadrinho, mas tem 10 forças aí, tem 10 setinhas, 10 vetores. Eu quero transformar tudo isso daqui em apenas um. E agora? Esses todos aqui eu tenho que transformar em apenas, meu Deus, em apenas um, que vai ser uma dessas opções, ou a letra A, a B, a C ou a D. Bora lá. Vamos tentar ver. Ó, vamos primeiro ver os que estão na mesma direção. Ó, tá vendo esse deitado aqui? Vocês estão vendo pelo mouse? Tem algum outro que eu posso, como se fosse, eliminar com ele? Que tem a mesma direção
só que em sentido contrário? O 3 aí? Esse, ó. Esse com esse não tem a mesma direção, o mesmo tamanho, tamanho 2. E só não tá com sentidos opostos? Ó, quanto é 2 menos 2 dá? 0. 0. Então, esse vetor eu posso eliminar com esse. Certo? Vocês entenderam porque eu eliminei? Então, na mesma direção, só que sentidos opostos e tem o mesmo tamanho. Tem mais algum que eu possa eliminar? Vamos brincar de batalha naval. Tem uma diagonal. Tem o 2 com o... Esse aqui, né? Ó, o esse quatro? aqui, ó, de 4 para 6, tá vendo? Ele tá como se fosse para aqui, para nordeste. E esse aqui para sudoeste. Então, na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então, e ao mesmo tamanho. Então, esse elimina com esse. Qual que alguém falou aí, ó? Esse daqui de cima. Tá vendo esse daqui? Tá pra esquerda. E esse pra direita. Posso eliminar, não posso? Pode. Esse daqui inclinado. Tá com esse aqui, tá vendo? Esse com esse. Eliminei. Sobrou qual? Sobrou 5. Sobrou esse e sobrou esse. Então agora a gente pode fazer o que com eles dois? Somar. Isso, fazer o resultante, né? Então eu tenho uma aqui, ó, que ele é 2 pra cá, né? E vou fazer pelo método do polígono, tá? E esse aqui, tá? 2 pra cima, não é? Coloquei um, cabe do outro. Onde que eu faço o resultante? Vou fazer o resultante de outra cor, de verde. O resultante vai ser da origem do primeiro com a extremidade do segundo. Ô, professora, o teorema de Pitágoras poderia ser aplicado nessa situação? Pode, mas aqui você viu que ele não me deu nenhum número. Ele não quer saber valor. Entendi. Ele só quer saber Ele só o quê? quer o desenho. Quando eu faço o desenho, eu prefiro fazer aqui pelo método do polígono. Poderia fazer pelo outro método? Se eu desenhasse assim, ó. Eu gosto de fazer desse, mas vai que Késia, ela prefere fazer assim, ó. Por exemplo, desenhou aqui o primeiro, aí o segundo ela quer colocar aqui, ó. Também acho melhor, eu acho. Aí eu vou pontilhar, né? Pontilho aqui. E depois eu pego e faço o resultante aqui, ó. Tem diferença esse resultante pra esse? Tem diferença, gente? Tem diferença aqui porque eu desenho tudo doido. Mas tem diferença? Ele só... Acho que não tem. Então, ó, em sentido aqui o quê? Tá pro nordeste, né? Sentido nordeste, ou inclinado, se alguém quiser melhor. Tá no inclinado e tem o mesmo tamanho. Então, a resposta vai ser qual? Vamos achar a resposta. A resposta vai ser que letra aqui? A, B, C, D ou E? Ou só tem até a D, né? letra A. Letra A. Letra A. Então, a resposta, vou marcar aqui, é a letra A. Coisa boa. Tá vendo? Parecia ser uma questão difícil, mas é uma questão tão fácil. Só ver qual que pode eliminar. Só pode eliminar o quê? Se estiver em sentidos opostos, mesma direção. Tranquila. Ó. Questão boa de prova, né? Facinha demais. Quer fazer uma de conta com... Vamos fazer essa daqui que usa lei dos cossenos. Ó, dados os vetores A e B, determine o módulo do vetor resultante em cada situação abaixo. De novo, se a pergunta tivesse dados os vetores, determine o resultante na situação abaixo, é a mesma pergunta, porque o módulo só aparece quando eu estou falando de número. Lá naquela questão lá, tinha alguma coisa falando de módulo? Cadê? Deixa eu voltar nela.
Essa daqui. Tinha alguma coisa falando de módulo? Ó? Não tinha. Considere as 10 forças representadas pelos vetores vistos. A pergunta era: marque o melhor representante. Marque a opção de melhor. Aí tá escrito errado aqui. Que melhor representa, tinha que ser o que melhor representa a resultante. Então, o que melhor representa, não tá falando nada de módulo. Não tá falando nada de número. Só fala de número quando aparece a palavra módulo. Ok? Então, essa questão. Ó, aqui já está desenhado por que método? Esse método que ele está desenhado aqui. Se eu fosse só desenhar o vetor resultante, onde eu iria desenhar aqui o vetor resultante? Tá essa questão lá. Não está falando nada de módulo. Está pedindo para você desenhar o vetor resultante. Onde eu desenharia? Alguém sabe? Eu vou dar duas opções. Seria daqui para baixo ou seria assim? Qual dessas duas retas que eu desenhei vai ser o vetor resultante? Do ângulo pra frente. A primeira que eu desenhei ou a segunda? A segunda. Todo mundo concorda com o colega? Eu acho que é a segunda também. Alguém acha que é a primeira? Não, é a segunda. É a segunda. Por que é a segunda, gente? Por que vai ser aqui, ó? Opa. Porque se eu fosse desenhar, como eles estão origem com origem, eu ia ter que usar qual, ó? O método do paralelogramo. Eu teria que fazer assim e desenhar aqui, ó. Pum. Certo? Aqui seria o vetor resultante. Só faço ligando um com o outro se eu tivesse origem com extremidade. Se eu tivesse desenhado assim, ó. Pra cá. Ai, meu Deus. E o outro aqui, ó. Aí o vetor resultante seria aqui. Certo? Tá vendo que ia ser praticamente o mesmo desenho. Depois, com o tempo que a gente vai fazendo, a gente fala assim, é mesmo. Pronto. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o quê? Só encontrar valores. Então, vamos fazer continha. Aqui, como eu tenho um ângulo de 120 graus, que fórmula eu vou usar? Vem coisa, vai. Tá. Que fórmula eu vou usar? Alguém lembra? A lei dos Cossenos. Isso. Como é que é a fórmula da lei dos cossenos, Kézia? Me fala aí. Ai, professora, deu branco. Alguém sabe? De cor? Vocês têm que saber de cor. Alguém sabe? É A elevado ao quadrado. Ó, começa com R, né? Vamos começar com o resultante. R, que é o resultante. R ao quadrado. R ao quadrado A ao quadrado. A elevado ao quadrado, ao quadrado. mais B ao quadrado, Acabou? vezes 2, Não. mais 2, Mais. Ai, meu Deus, que difícil escrever. Mais 2 vezes. vezes A, vezes B, Vezes o cosseno. o ângulo. Isso mesmo. Isso. Pronto. Fórmula zona grande, mas é facinho de fazer. Bora lá. R ao quadrado é igual. Qual é o valor de A? Aqui ele me disse que é 5. 5 ao quadrado. Mais. Qual é o valor de B? 8 ao quadrado. Mais 2 da fórmula vezes A, 5, vezes B, que é 8, vezes o cosseno, que é menos meio. Eu gosto de colocar aqui em parêntese porque, como é menos, não pode ficar o menos com vezes aqui. Dois sinais juntos não pode na matemática. Eu tenho que colocar um parêntese. Por isso que aparece o parêntese. Tá? Só porque os dois sinais ali. Eu esqueci de clicar aqui. Oh, meu Deus. Um dia eu vou ser craque nisso, vocês vão ver. Próximo semestre. No curso de vocês fala semestre ou fala o quê? É ciclo, né? É.
Tá no ciclo. Semestre, né? Se antes, quando era presencial, falava o quê? É semestre presencial, né? né? Então, Semestre. no próximo semestre, se eu tiver com vocês com outra disciplina, não sei. Bora lá, fazer a conta. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25. Mais 8 ao quadrado. 64. Mais. Pode. Vou colocar mais aqui. 2 vezes 5. 10. 10 vezes 8. 80. Então vamos fazer o seguinte: 80 vezes meio. Quanto é 80 vezes meio? 40. 40, isso mesmo. Menos 40. Né? Isso, vai ficar menos 40, porque aqui é mais e aqui é menos, né? Então vai ficar menos 40. Então vocês perceberam, ó, eu fiz esse ao quadrado, esse ao quadrado e aqui eu multipliquei tudo. Fiz o jogo de sinal, mais com menos vai dar. Ai, que trem, bora. Menos. Aí tá na borracha. Vai dar aqui. Menos. E aqui a gente multiplicou 2 vezes 5 vezes 8 vezes meio dá 40. Então a resposta R ao quadrado é igual. Quanto é 25 mais 60 menos 40? É 64 menos 40 é 24. 24 mais 25 dá? É 49. Isso, fiz 25 mais 64 menos 40. E agora, para finalizar, a raiz de 49. Qual é a raiz de 49? É 7, não? Isso. 7. R é igual a 7. Então, o vetor resultante aqui, aquele vetorzinho que eu tinha desenhado no início, ele tem valor 7. Pronto, só isso. Tranquilo, né? Então, eu faço isso daqui quando? Quando eu faço essa lei dos cossenos, quando me pede o valor do resultante, o módulo do resultante, o módulo do vetor soma, o módulo do vetor adição entre dois vetores que tem um ângulo que não é 90 graus ou 0 ou 180. Certo? Apareceu um ângulo aqui entre dois vetores, eu uso a fórmula dos cossenos. Uma pegadinha que pode acontecer. Aqui ele já me deu o cosseno. Em algumas questões, além do cosseno, pode aparecer aqui o seno de 120. Mas eu vou usar o seno para alguma coisa? Eu uso o seno para alguma coisa nessa questão? Eu usei? Acredito que não. Eu não usei. Mas se tivesse o seno aqui, ia mudar alguma coisa na questão? Não, só ia ser uma pegadinha, como se fosse uma pegadinha. Porque geralmente qualquer questão que aparece ângulo, as informações dado o seno e o cosseno. Mas você vai usar? Não, só vai usar o cosseno, tá bom? Mas às vezes pode aparecer o seno lá, mas não vai usar pra nada. E se a gente usar o seno, tá errado, né? Não, porque o seno geralmente é diferente. Lembra essa questão aqui, ó? Nessa questão tinha aqui seno e cosseno. Só que nessa questão a gente usou, não foi? O seno e o cosseno, porque aqui ele queria a projeção. Ok? O valor do seno, ó, 0,8, do cosseno, 0,6. Então, quando pega a projeção, geralmente usa o seno e o cosseno. Nesse caso aqui, eu tenho dois vetores. Cadê, gente? Nesse caso aqui, eu tenho dois vetores, eu estou pedindo a resultante. Então, a resultante, eu só utilizo o cosseno. Então o seno é usado para a projeção. Para a projeção. Entendi. Oi. Professora, Oi. então sempre que pedir o resultante vai ser o cosseno. Sempre. Não. Nesse caso aqui, porque formou um ângulo de 90. Nesse caso aqui, por exemplo, ó. Cadê? Esse exemplo aqui. Esse exemplo. Eu iria usar o cosseno? Também é a mesma pergunta, ó.
dos vetores abaixo, determine o módulo do vetor resultante. Eu iria usar o cosseno aqui? Nem formou, mas eu iria usar? Não. Por que não? É porque aí forma um segmento de 90 graus, aí faz a lei do triângulo. Isso. Eu poderia fazer a lei do cosseno aqui? Poderia. Mas qual é o cosseno de 90 graus? Alguém sabe qual é o cosseno de 90? Vou até escrever aqui. Eu já falei na aula de hoje. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. É 0? Isso. Ai, cadê, gente, a caneta? Ah, eu apertei o botão. Vou escrever aqui, ó. O cosseno de 90 graus é igual a 0. Por isso que não tem aquela parte lá do cosseno, porque não adianta. Poderia usar, poderia, mas ia cortar do mesmo jeito. Querem fazer essa aqui ou não precisa? Bora fazer de cabeça rapidão? Ó, ia ficar 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, não é? Professora, faz escrito. Tá bom, bora lá. Então tem essa... o que eu fiz, meu Deus? Ei, não volta não? Volta. Então bora fazer essa questão aqui. Qual é o resultante dela? Qual é a fórmula que eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Isso. Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. R ao quadrado é igual. O valor de A ele me falou que é 10. Mais B ao quadrado é 5. Então, R ao quadrado é igual. 10 vezes 10? 100. Mais 5 vezes 5? 25. Então ficou R ao quadrado é igual. Quanto é 100 mais 25? 25. R é igual a raiz de 125. Qual é a raiz de 125? É 12. É 12? 12 vezes 12, 144. Porque eu não tô lembrada. Eu acho que não tem raiz certa, não, tem? Porque 11 vai dar 100 e alguma coisa a raiz. 121. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Então já passou, né? O aproximado vai dar 121 aí. Aproximado dá 11, alguma coisa, né? Então, como eu não sei, se eu tivesse a calculadora e fizesse, posso colocar ali. Vai dar aproximado. Quer ver? Vamos fazer aqui pela calculadora. 125. Vira celular. A raiz dá 11,18 aproximadamente. Mas se eu quisesse deixar a resposta assim, raiz de 125, ia estar errado? Não. Não. A resposta pode ser assim. Pode ter até questão assim de marcar com a raiz. Geralmente a gente deixa assim, tá? Mas se alguém vir e colocar que a resposta é... Ai, mouse, vem, meu filho. R igual a aproximadamente 11,18, também tá correto. Ok? Ei, professora. Oi. Deixa eu falar aqui. Nesse caso, você usou Pitágoras aí. Uhum. Por que mesmo? Só pra mim recapitular aqui. Ó, bora... Cadê essa questão? Cadê a questão? Aqui. Ó, essa aqui, eu só tô usando Pitágoras porque o ângulo é de 90 graus. Mas caso eu quisesse usar a fórmula aqui, ó, continuar com a fórmula da lei dos cossenos. Qual é a fórmula da lei dos cossenos? Não é só acrescentar aqui mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo? Não é assim? Aí eu ia continuar, ó. Mais 2 vezes 10 vezes 5 vezes... Qual é o cosseno de 90? É 0. Quanto é 0 vezes 5 vezes 10 vezes 2? Dá 0. Então, não ia alterar em nada a conta. Por isso que a gente não usa essa conta. Pode usar? Pode, não tem problema nenhum. Dá o mesmo
resultado. Mas é mais Entendi prático agora. já usar direto, entendeu? Aham. Pronto. Ó, agora aqui só tem mais duas questões. Eu não vou fazer aquela ali, não. Só tem mais essa. Acho que nem vou fazer, tá bom. Pronto. Alguém tem alguma dúvida em qualquer coisa? O assunto tá tranquilo, não tá? Ó, o slide que Por tem aqui, enquanto. o slide que eu tenho aqui da aula de hoje tá todo aqui bonitinho, papapá, uns exercícios, só que não tem as soluções, porque eu ia fazer as soluções aqui com você. Eu vou pôr lá no Moodle, aí quem quiser fazer pra ir treinando, ótimo, tá? Mas a aula é isso. Ok. Deixa eu fechar aqui. O vídeo também eu vou deixar, apesar de hoje foi bem doido, né? Ai, eu gosto. Já fechou? Já interrompi? Não. Pronto. O povo tá saindo já aqui. A lista de presença eu nem coloquei todo mundo. Deixa eu só acrescentar aqui, ó. Késia, que eu não coloquei. Késia. É Késia de quê? Gomes Ferreira. Késia Ferreira. Deixa eu ver mais aqui. Cleia, eu não coloquei. Ferreira. Cleia de quê? Cleia Silva. Tá, eu acho que deve ter mais alguém, mas eu jogo lá no grupo agora. E é isso, gente. Ó, a prova eu vou abrir agora, nesse exato momento. Ai, deixa eu cancelar a